Há pouco tempo eu estava pensando exatamente em Noé. E eu estava me lembrando disso que eu estava pensando com Deus ali. Noé, tudo que a gente aprendeu aqui, né, é tão maravilhoso. E Noé, ele teve a família dele, ele e a família dele na arca, porque ele realmente escolheu obedecer a Deus. Deus mandou, se você não conhece essa história, né, Deus mandou Noé construir uma arca, nunca havia chovido antes. E ele falou, vai chover muito, vai ter um dilúvio, então constrói uma arca. Imagina só a situação. Nunca havia caído uma gota d'água. E ele fala, peraí, Deus, tem certeza disso, né? Tá certo disso? E Noé, então, obedeceu a Deus. Aí a gente sabe que Noé enfrentou muitas situações, né? Como a Monique disse ali, as pessoas começaram a criticá-lo. Ele, na verdade, pagou um mico muito grande. E ele enfrentou muitas situações para obedecer a Deus, pela obediência a Deus, aquilo que Deus tinha falado com ele. E muitas vezes nós vemos que hoje em dia, né, nós não queremos pagar esse mico. Nós estamos muito preocupados muitas vezes com a nossa reputação, com o nosso nome. Então, se você falar assim, olha, puxa vida, como Deus, eu vou obedecer isso, as pessoas vão me criticar, não é? As moças, por exemplo, as moças jovens, os jovens, ou uma moça começa a namorar ou está na faculdade conversando sobre assuntos de namoro, aí começa a se falar sobre sexo, e aí ela fala, como que eu posso colocar minha posição? Já ouvi muitas moças dizendo isso, olha, eu tenho vergonha de dizer que eu sou virgem. Não é? Quer dizer, como é que fica? Isso é um mico muito grande nos dias de hoje, eu com a idade que eu tenho, eu dizer que eu sou virgem. Então, é minha reputação, que as pessoas vão falar assim, essa é uma menina idiota, essa é uma menina ultrapassada, ela não sabe o que ela está perdendo, e muitas outras coisas, muitas outras críticas que a moça vai ouvir, muitas vezes até os rapazes também, porque existem também rapazes que escolheram esperar para ter uma vida sexual depois do casamento. E aí para o rapaz ainda é mais difícil, né? E aí a gente vê tantas situações, uma empresa, por exemplo, uma empresa onde hoje em dia é vergonhoso quando o dono da empresa, o empresário, ele paga todos os impostos. As pessoas falam, você é um idiota, você é um bobo, porque se você não pagar todos os impostos, se você sonegar, se você não der as notas fiscais todas, se você fizer aqueles esquemas, você vai ter o dinheiro para você, porque o governo não faz realmente nada do que ele tem que fazer com os impostos. E a pessoa que decide obedecer a Deus, custe o que custar, em muitas situações ela é criticada. Em muitas situações, a reputação, o nome dela é questionado como sendo criticado como uma pessoa boba, uma pessoa burra, uma pessoa até idiota. E a gente não tem que se preocupar com a nossa reputação ou com o mico que a gente esteja pagando diante dos nossos amigos ou diante das pessoas que nos conhecem ou da família mesmo, né, da nossa família. Nós precisamos obedecer a Deus naquilo que Ele nos mandou fazer. Muitas vezes a pessoa tem que mentir e ela fica numa situação, né, difícil. Antigamente, ou em algumas situações, você ficava numa saia justa quando alguém te pedia para mentir. Hoje, muita gente fica numa saia justa quando ele não quer mentir. Quer dizer, os valores estão todos invertidos. Muitas vezes, numa empresa, há pouco tempo eu recebi aqui no programa uma pessoa falando que tinha ficado desempregada porque ela estava trabalhando numa escola e ela tinha sido pedida para mentir em determinadas situações e ela disse que não mentiria e ela foi dispensada daquela escola. Ou seja, eu falei para ela, olha, Deus vai te honrar, vai te dar um outro emprego, ainda melhor que esse, porque a gente precisa entender que obedecer a Deus é sempre o melhor, é sempre a melhor escolha, como Noé fez. Imagina ali Noé tanto tempo construindo uma coisa gigantesca para esperar algo que nunca havia acontecido.
não é? Então nós precisamos entender que Noé, ele não estava preocupado com a reputação dele, não estava preocupado com o que iam dizer sobre ele ou com o que já estavam dizendo, né, durante todo o tempo. E acredito, né, claro, os filhos dele estavam ajudando a ele. Ou seja, Noé, ele desde sempre ensinou os filhos a serem obedientes também a Deus. A gente não vê ali na Bíblia os filhos de Noé falando: nossa, pai, que vergonha, né? Não, eu não vou participar disso não, eu vou ficar quieto aqui no meu canto, você quer fazer isso, você vai sozinho. Mas Noé era um líder, ele era um homem amado e admirado pela sua família, amado, respeitado pelos seus filhos. E por isso os filhos também, né, obedeceram juntamente com ele. E por isso nós pais precisamos ensinar os nossos filhos e ter dos nossos filhos a admiração, o respeito e a obediência como exemplo que nós temos que ser para eles desde sempre. A nossa vida tem que ser um exemplo sempre. Quando os filhos vêm, ela vai continuar sendo exemplo e nós vamos cuidar de detalhes ainda mais quando eles chegam, não é? Porque nós precisamos ser sempre esse referencial de pessoas que obedecem a Deus, custe o que custar. Os nossos filhos vão crescer aprendendo que sempre vale a pena obedecer a Deus, que muitas vezes não é fácil, que em muitas situações não é fácil. Na escola, durante toda a vida escolar da criança, na adolescência, depois vai para a faculdade, muitas chacotas, muitas críticas. Todo mundo faz, você também devia fazer, não é? Você não vai naquela tipo de festa ou nunca experimentou uma droga. Que bobagem, isso é uma bobagem, uma drogazinha pequena, não faz tanto mal, uma bebida, um cigarro. E muitas vezes, né, a criança, praticamente uma criança, um adolescente, um jovem, vai sofrer, mas ele vai sofrer naquele momento uma crítica, uma rejeição muitas vezes da turma, mas ele vai dizer: não, eu não preciso disso, eu não preciso de experimentar nada disso, porque eu tenho já o que é melhor na minha vida, que é Jesus. Vale sempre a pena obedecer a Deus. Então obedeça aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Não deixe de fazer, não se preocupe com o seu nome, com a sua reputação. E como Noé, você vai ser honrado, vai ter uma descendência linda, abençoada e vai ser um instrumento de Deus para muitas gerações.